Outro dia eu estava sentado em uma cafeteria, nada assim extraordinário. Era uma tarde comum, depois de um treinamento, né? Eu dei uma passada nessa cafeteria, eu vi pessoas entrando, outras pessoas saindo, né? Situações normais. Aquela barulho, sabe aquele barulho do café, né? Da máquina de café? O cheiro que parecia diminuir um pouco a pressa da nossa cidade aqui. Enquanto eu esperava meu pedido, comecei a observar as pessoas ao redor. Eu sempre gostei de observar pessoas, talvez porque antes de qualquer teoria sobre liderança, inteligência emocional ou comportamento humano, existem pessoas. E pessoas contam histórias o tempo todo, não é verdade? Mesmo quando estão em silêncio. Na mesa ao lado, havia um pai e um filho. O menino deveria ter uns 12 anos, mais ou menos. Estava apenas os dois. O pai olhou para o filho e fez aquela pergunta: como foi a escola? O menino respondeu: normal. Já ouviu? O pai fez um leve sinal com a cabeça, pegou o celular e começou a se concentrar no celular e a conversa terminou. Ou pelo menos parecia ter terminado. Mas enquanto eu tomava meu café, eu fiquei pensando, será que aquele normal era realmente normal que o garoto respondeu? Ou será que dentro daquela única palavra existia um monte de coisa, um universo? Talvez ele tivesse tirado a melhor nota do semestre, talvez tivesse brigado com o seu amigo, seu melhor amigo, talvez alguém tivesse feito uma brincadeira que ele gostou ou que ele não gostou, talvez tivesse conhecido alguém especial, talvez estivesse feliz por estar com o pai, talvez estivesse triste, talvez estivesse apenas esperando mais uma pergunta, mas ela não veio, pelo menos naquele instante. E aquela pequena conversa terminou do mesmo jeito que tantas outras terminam todos os dias. Sem conflito, sem discussão, meio vazio, sem emoções, apenas um leve toque de frases incompletas, de diálogos incompletos. Foi quando uma pergunta começou a me acompanhar. Quantas histórias deixam de ser contadas porque fazemos apenas a primeira pergunta? Dia depois, eu vivi uma cena muito parecida, só que dessa vez não era uma cafeteria, era uma empresa. Um gestor entrou na sala para iniciar a reunião. Sorriu para a equipe e perguntou: está tudo certo? Quase sem olhar uns para os outros, todos responderam: sim. Normal? A reunião começou. E projetos foram conversados, metas, indicadores, planilhas, tudo parecia funcionar perfeitamente. Números, dados, informações, mas eu me perguntava, será que estava tudo certo mesmo entre aquelas pessoas? Ou será que aquelas pessoas apenas responderam aquilo que aprenderam a responder? Porque existe uma diferença enorme entre responder e conversar. Responder leva segundos, não é verdade? Conversar exige presença. Responder encerra, conversar abre caminhos. Talvez um dos maiores equívocos da nossa vida seja acreditar que porque alguém respondeu também foi ouvido, observado isso há muitos anos. Tenho observado nas empresas, nas famílias, nos aeroportos nossos de cada dia, nos restaurantes, nas cafeterias, nos corredores das escolas, das faculdades, nos hospitais. Nós nunca falamos tanto, não é verdade? E ao mesmo tempo, talvez nunca tenhamos nos sentido tão pouco compreendidos. Vivemos cercados de mensagens, né? Áudios, e-mails, vídeos no WhatsApp, nas redes sociais, nas reuniões, nas chamadas nossas de cada dia, mas
Curiosamente, ainda existe uma pergunta silenciosa habitando muita gente mesmo. Será que alguém realmente me entende? Talvez seja por isso que algumas conversas continuam dentro de nós durante dias. A reunião acaba, a conversa continua. Você dirige para casa, você vai, retorna e ainda está respondendo mentalmente aquilo que deveria ter dito. Bom, você toma banho, ainda está imaginando outra resposta. Ai, deveria ter falado aquilo, tal. Bom, vai dormir, vai conversar, não, vai descansar, mas a conversa continua, né? Fica ruminando mentalmente, né? Engraçado, né? Às vezes a reunião termina às 10 da manhã, mas só conseguimos sair dela às 10 da noite. E olhe lá, porque o problema nunca esteve lá na sala de reunião, o problema ficou dentro de nós. Recentemente ouvi uma reflexão de Vicente Falcone que me fez pensar muito. Ele dizia que os maiores desafios das organizações normalmente não são causados pelo problema, são causados pelos problemas que deixam de ser enfrentados. Quando ouvi essa frase, imediatamente pensei que ela não serve apenas para empresas, não é verdade? Ela serve para famílias, para amizade entre nossos amigos, amigas, para casamentos, para relacionamentos, para qualquer lugar onde existam pessoas, seres humanos, porque problemas ignorados não desaparecem. Eles amadurecem, né? Silenciosamente. É como uma pequena rachadura na parede, né? No primeiro dia, ela quase não chama a atenção, no primeiro dia, né? Você passa por ela e pensa, depois eu vejo isso quando eu tiver um tempo. Uma semana depois ela cresceu um pouco, meses depois já atravessa toda a parede. A rachadura não apareceu de repente na parede. Ela apenas continuou fazendo aquilo que sempre fez, rachando, né? Crescendo, né? Bom, com as conversas acontece exatamente a mesma coisa. No começo é apenas um comentário que incomodou, depois uma expectativa frustrada, depois uma interpretação, né? A gente começa a interpretar, depois outra, até que alguém diz para você, ou você diz para você mesmo, não aguento mais. E quem escuta pensa, né? Porque nesse momento você não pensou, você falou alto, mas eu nem sabia que você estava assim. Será que não sabia? Porque nunca houve um espaço para essa conversa? Foi exatamente nesse momento da minha reflexão que me lembrei de Stephen Covey, no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Existe um capítulo que sempre me emociona, o 5º hábito. Uma frase simples, mas profundamente transformadora nesse livro aqui. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Quando eu li essa frase nessa obra, pela primeira vez, achei que fosse uma técnica de comunicação. Hoje, acredito que ela é uma filosofia de convivência. Porque basta observar qualquer conversa para perceber como fazemos exatamente o contrário. Imagine um adolescente chegando em casa. Ele diz, pai, acho que estou meio perdido. Antes que termine a frase, o pai, ele rapidamente responde, isso é falta de foco. Na sua idade eu já sabia exatamente o que queria. Percebe o que aconteceu? O pai acreditou que estava ajudando, mas talvez o filho nem tivesse terminado de explicar o que ele ou ela estava sentindo. Ou pense em um colega seu de trabalho. Ele se aproxima de você e diz para você, hoje está sendo um dia difícil. Antes que ela ou ele continue, alguém responde, ou até mesmo você responde, você precisa relaxar. A outra pessoa diz, né? Vai passar. Já ouviu essa? Aí a outra pessoa complementa, ou até mesmo você ou eu, né? Você tem que pensar positivo. Veja como somos rápidos para oferecer respostas,
e como somos lentos para oferecer presença. Talvez a pessoa não queira conselhos. Talvez ela estivesse procurando alguém disposto a permanecer alguns minutos ao lado dela, sem interromper, sem corrigir, sem comparar, apenas ouvir em silêncio. Stephen Covey faz uma observação extraordinária nesse livro aqui, Os 7 Hábitos. Ele diz que todos nós carregamos nossa própria biografia dentro das nossas conversas. Quando eu li essa ideia, eu sorri assim, né? E imediatamente eu fiquei pensando, nossa biografia chega antes da gente falar, da gente escutar. Ela senta na cadeira primeiro, ela que responde, ela que julga a outra pessoa, ela que compara. Vamos imaginar um casal conversando. Um casal, né? Ou 2 amigos, 2 amigas. Na sala existem 4 pessoas. Ele, ela, né? Ou ele, ou ela. A história dele ou dela e a história dele ou dela. 4. Às vezes, quem menos participa da conversa são justamente os 2. Quem realmente discute são as histórias que cada um carrega. Vou imaginar um pai chegando em casa depois de um dia extremamente difícil. O trânsito foi pesado, uma reunião não saiu como ele ou ela, né, a mãe, imaginava, o cliente cancelou um contrato importante, não deu certo, ele abre a porta da casa e o filho corre para mostrar um desenho. Sem nem olhar direito, ele responde, agora não, papai está cansado, mamãe está cansada. A frase dura 3 segundos. Para o pai, talvez ela nem tenha importância, mas para aquele menino, para aquela menina, ela pode significar muito mais. Não porque o pai não o ama, não o considera, mas porque naquele momento o cansaço falou mais alto que a presença. É curioso, né? Quase nunca machucamos as pessoas por falta de amor. Na maioria das vezes, machucamos por excesso de pressa, né? Nessa correria do nosso dia a dia, sem estar consciente. Vivemos numa sociedade que ensinou a gente responder rápido, responder mensagens rapidamente, responder e-mails rapidamente, responder os clientes rapidamente, responder aos problemas rapidamente, responder perguntas rapidamente. Mas quase ninguém nos ensinou a permanecer em silêncio enquanto o outro organiza as suas próprias palavras, as suas próprias ideias. E permanecer talvez seja uma das formas mais profundas de respeito, porque permanecer comunica algo muito importante para outra pessoa. O que você está vivendo merece o meu tempo. E Stephen Covey dizia que costumamos ouvir em 4 níveis. Enquanto eu lia essa parte do livro, comecei imediatamente a lembrar de situações do nosso cotidiano. Existem aquelas escutas em que praticamente fingimos ouvir. Quem nunca passou por isso? Não fingindo, mas de repente percebendo a outra pessoa. Você está contando alguma coisa importante, a pessoa faz assim com a cabeça. Já viu essa cena, né? Tal, né? E aí fica aquele vácuo, tudo isso, mas de repente faz uma pergunta que mostra claramente que ela não ouviu absolutamente nada. Ela estava presente fisicamente, mas emocionalmente estava respondendo uma mensagem, pensando na próxima reunião ou lembrando a lista do supermercado. É uma presença sem encontro. Depois existe um segundo tipo de escuta. Essa, olha, é muito comum. Não entre a gente, mas as outras pessoas. Chamamos de atenção seletiva. Sim,
Vamos imaginar uma reunião na atividade profissional. Um colaborador fala durante 5 minutos. No meio da fala, ele faz uma crítica. Pronto, né? Fez uma crítica, uma consideração em relação ao departamento, todo o restante desaparece. Quem está ouvindo passa o resto da reunião preso apenas naquela única frase. É curioso como nossa mente faz isso, né? Ela escolhe um trecho da conversa e ignora todo o restante. E constrói uma conclusão inteira baseada em apenas uma pequena parte da história. Quantas amizades já terminaram por causa de uma frase retirada do contexto? Quantas famílias deixaram de conversar porque ouviram apenas aquilo que confirmou a impressão antiga? Existe ainda um terceiro tipo de escuta, talvez o mais comum de todos que ocorre. Vamos lá, enquanto a outra pessoa fala, nós estamos preparando nossa resposta. Você já percebeu isso? A pessoa ainda está na metade da frase e nós não, né? As outras pessoas já estão pensando, quando ela terminar eu vou dizer isto, eu vou falar aquilo, ela está errada, enfim. Na verdade, nem estamos ouvindo mais. Estamos apenas esperando chegar a nossa vez. É como se a conversa fosse uma corrida de revezamento. Sabe? Ela termina, eu começo e fica aquele jogo, ela termina, eu começo, né? E aí não tem aquela questão de nós validarmos, mas ninguém realmente chega ao lado do outro. Foi exatamente por isso que Stephen Covey propôs algo muito extraordinário. Ele chamou de escuta empática, escuta com presença. Eu gosto muito dessa expressão porque ela muda completamente a intenção da conversa. Quando escutamos com empatia, deixamos de perguntar o que vou responder. E a gente começa a perguntar o que essa pessoa está realmente tentando me dizer. Como que eu vou validar a outra pessoa? Percebe a diferença? Às vezes as palavras dizem uma coisa, mas os olhos dizem outra, né? Sabe, a questão do não verbal, a postura diz outra, o silêncio diz também. Há pessoas que no dia a dia dizem, está tudo bem, enquanto todo o corpo dela ou dele está pedindo ajuda naquele momento. Eu lembrei de uma líder que conheci durante um programa de desenvolvimento que nós estávamos trabalhando. Ela me contou que uma colaboradora estava ficando cada vez mais quieta no dia a dia. Ela continuava entregando resultados. A colaboradora, não reclamava, ela não faltava no seu dia a dia, mas havia algo diferente que essa líder percebia. Essa líder poderia simplesmente pensar, ela está mais introspectiva, ela está mais refletindo internamente, mas ela resolveu fazer uma pergunta para sua colaboradora. Chamou a liderada para um café e disse apenas, tenho a impressão de que você não está como de costume. Posso estar enganada, mas gostaria de saber como você está. Bom, a colaboradora começou dizendo, está tudo bem. Depois fez aquele silêncio, sabe? Olhou para a mesa, né? E começou a ficar emocionada. A colaboradora começou a chorar. Naquele momento, a líder percebeu que a conversa não precisava de respostas, precisava de espaço. Essa foi a palavra dela. Às vezes uma pergunta muda muito mais uma vida do que 10 conselhos. Daniel Goleman amplia essa reflexão quando ele fala sobre empatia. Eu gosto muito da forma como ele organiza esse tema, porque nos ajuda a compreender que empatia não é uma única habilidade. Ela possui diferentes dimensões. A primeira é a empatia cognitiva. É quando nós conseguimos compreender a perspectiva da outra pessoa. Não significa concordar nessa
sabe? Significa enxergar, sim, enxergar. Imagine um gestor conversando com um colaborador que acabou de errar, né? Teve um desafio lá, e o gestor pode pensar, o líder pode pensar, ele foi irresponsável, ele é incompetente, né? Ou pode perguntar, o que aconteceu para que esse erro acontecesse, né? Ocorresse? A segunda pergunta abre uma porta. A primeira, normalmente, fecha. A empatia cognitiva nos convida exatamente a isso, abrir portas. Suspender ainda que por alguns instantes o nosso julgamento, a nossa avaliação. Depois vem a empatia emocional. Essa talvez seja a mais conhecida no dia a dia, né? É quando nós conectamos ao sentimento do outro, da outra pessoa. Olha só, não é pena, não é dó. Empatia emocional é presença, estar presente. É perceber que a emoção daquela pessoa está conversando com a gente, nos alcança. Quem nunca abraçou alguém sem dizer absolutamente nada? E mesmo assim aquela pessoa respondeu, obrigado. Era exatamente o que eu precisava, ou uma atenção. Nenhuma explicação, nenhum conselho, apenas presença. Lembra a frase daquela líder que eu comentei com você? Empatia é o estado de entender o espaço, mas Daniel Goleman fala uma terceira dimensão, e confesso que ela é uma das práticas da empatia, uma das preferidas. É a preocupação empática, compreensão empática. Ela acontece quando compreender e sentir deixam de ser suficientes, ela passa a despertar em nós o desejo de agir, a empatia em ação. Não para responder à vida do outro, né? Mas para caminhar ao lado dessa pessoa. É quando a gente pergunta, como posso te ajudar? Né? Como eu posso estar presente aqui com você? Essa pergunta muda completamente a qualidade das relações, sejam elas afetivas, profissionais, sociais, porque ela tira o foco de quem sabe e coloca o foco em quem cuida. Enquanto eu lia Stephen Covey, uma metáfora nunca mais saiu da minha cabeça. Ele dizia que todo relacionamento funciona como uma conta bancária emocional. Sim, conta bancária. Achei essa ideia brilhante, porque todos nós entendemos como funciona uma conta bancária, né? Ninguém consegue sacar dinheiro, tirar dinheiro de uma conta onde nunca fez depósito. E, curiosamente, fazemos exatamente isso com as pessoas. Ou não fazemos. Queremos compreensão sem termos compreendido a outra pessoa. A gente quer confiança, que a pessoa deposite confiança, sem termos depositado confiança. A gente quer, por exemplo, paciência, sem termos sido pacientes. Queremos que o outro nos escute, né? Que a outra pessoa nos escute, mas faz muito tempo que a gente não escuta a outra pessoa. Talvez seja por isso que algumas conversas se tornem tão difíceis. Não é por causa do assunto, é porque a conta bancária emocional já estava negativa muito antes daquela conversa começar. Conta bancária. Imagine um casal. Durante meses, né, eles vão, talvez anos, um interrompe o outro. Sabe, a questão de não escutar, né, querer responder, esquece aquelas pequenas promessas, regras, negociações, chega em casa olhando para o celular, escuta pela metade, responde automaticamente, não pergunta como foi o dia, não agradece, não reconhece. Nada disso provoca uma grande discussão, mas cada pequena atitude desafiadora representa um saque. Pequeno, quase imperceptível no dia a dia. Agora imagine que um dia surge uma conversa realmente importante, um assunto importante, talvez sobre
questões financeiras, dinheiro, talvez sobre o filho, uma filha, a educação do filho, talvez sobre uma mudança. E de repente um deles, né, diz: você nunca me escuta. E aí o outro responde: como assim? A gente está conversando agora. Na verdade, o que está ocorrendo, aquela conversa, começou muito antes. Ela começou nos pequenos saques de todos os dias. Nas empresas acontece exatamente a mesma coisa. Às vezes um líder, uma líder me procura dizendo: minha equipe não aceita o feedback nosso de cada dia. Eu costumo fazer outra pergunta nesse momento: como está a sua conta bancária emocional entre vocês da equipe? Porque feedback não é apenas técnica. Feedback depende do espaço de confiança. Imagine dois gestores, né, dizendo exatamente a mesma frase. O primeiro, sabe a frase do feedback? Construiu respeito, construiu escuta, construiu coerência, construiu confiança. O primeiro cumpre o que promete, o que fala, está alinhado, reconhece quando alguém fez um bom trabalho. O segundo aparece apenas com a equipe para cobrar. Nunca pergunta, nunca reconhece, nunca agradece. Agora, imagine que ambos dizem: precisamos conversar, falam para a sua equipe. Percebe como que esse espaço fica? As palavras são exatamente as mesmas, precisamos conversar, mas produzem emoções completamente diferentes em cada uma das equipes. Porque as palavras nunca elas chegam sozinhas, elas chegam acompanhadas da história que a gente construiu no nosso relacionamento, das formas que a gente se relacionou. Talvez algumas pessoas entrem em uma sala e elas geram segurança. Não é o cargo, não é o crachá, né? É o histórico de depósitos emocionais, é o histórico dos relacionamentos. As pessoas pensam: se ele está me chamando para conversar, vale a pena ouvir, em uma das equipes lá. Outros provocam exatamente o contrário. Antes mesmo da conversa começar, o corpo da outra equipe começa com defesas. É curioso isso, né? A diferença nem sempre está na comunicação, está na confiança, no espaço de confiança. E confiança nunca nasce de uma única conversa. Ela é construída em pequenas ou centenas de pequenas conversas de importância, sabe? Os depósitos emocionais. Existe uma cena muito comum nas organizações que a gente percebe. O gestor, ou a gestora passa pelo corredor e pergunta rapidamente para uma pessoa da equipe ou para as equipes, né? Tudo certo? Aí o colaborador, né, ou a colaboradora nesse momento responde, né? Tudo certo, né? E os dois continuam andando. Agora, imagine uma outra cena. O gestor percebe que aquela pessoa está diferente. Lembra da líder que eu comentei? Diminui o passo, olha nos olhos do liderado ou da liderada e pergunta: hoje você não está com a mesma expressão de sempre? Está acontecendo alguma coisa? São praticamente as mesmas palavras, tudo bem e tal, não sei o quê, mas completamente outra presença. As pessoas claramente se lembram da pergunta, elas se lembram da sensação que aquele relacionamento, aquela pergunta, de alguém ter percebido você, de não tornar você invisível. Isso me faz pensar algo muito curioso. Nós costumamos dizer que falta tempo, não é verdade? Nossa, já estamos nessa época do ano, mas será que falta tempo? Ou será que falta
presença. Porque 5 minutos de presença verdadeira muitas vezes transforma a relação mais do que 5 horas dividindo o mesmo espaço. Estar junto não significa estar presente. Quantas famílias jantam olhando para telas diferentes? Quantos casais assistem ao mesmo filme sem trocar uma única palavra? Quantos colegas passam o dia inteiro trabalhando lado a lado sem realmente se encontrar? Talvez nunca tenhamos convivido tanto com as pessoas e nos encontrado de forma presente no dia a dia com essas pessoas. Daniel Goleman faz uma observação que eu considero belíssima. Ele afirma que nosso circuito de empatia foi desenvolvido para os momentos em que estamos diante do outro, frente a frente, olho no olho, né? Porque o cérebro humano percebe coisas que as palavras não conseguem traduzir, sabe? Por exemplo, o silêncio, a respiração, a expressão do rosto, uma frase que eu adoro, o brilho nos olhos, a voz que desacelera, sabe? Aquelas pessoas que você está conversando, a lágrima que tenta não aparecer, de repente você está conversando, né? Alguém diz, está tudo bem, mas o olhar dela ou dele faz exatamente o pedido contrário. É por isso que nenhuma tecnologia substitui completamente o encontro humano. A presença continua sendo uma das maiores formas de cuidado. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia: as pessoas esquecem o que você disse. Fiquei pensando nela, né? Puxa vida, as pessoas esquecem o que você disse. E sinceramente acho que ela está incompleta. As pessoas esquecem muito das nossas palavras, mas dificilmente esquecem como se sentiram quando estavam conosco. Todos nós lembramos de alguém que nos fez sentir pequenos, assim como lembramos de alguém que nos fez sentir importantes. Nem sempre recordamos a conversa inteira, no nosso dia a dia, na correria, mas lembramos da emoção. Talvez seja isso que realmente permanece. E aí eu comecei a pensar, sabe? Talvez o maior presente que possamos oferecer a alguém não seja um conselho brilhante, nem uma resposta perfeita. Talvez seja algo muito mais simples no nosso cotidiano. Nossa atenção inteira. Sem celular, sem pressa, sem interromper, sem competir, sem tentar mostrar que a gente também passou por aquilo, apenas estando ali. Porque quando alguém percebe que foi verdadeiramente ouvido, acontece algo de extraordinário. Ela começa a ouvir a si mesma. E muitas vezes encontra sozinho respostas que nenhum conselho seria capaz de oferecer. Talvez seja exatamente isso que Stephen Covey quis dizer. Compreender antes de ser compreendido não é uma técnica de comunicação. Ela é uma escolha de humanidade. É decidir que por alguns minutos a história do outro é mais importante do que a necessidade de contar a nossa. É suspender o julgamento. É a gente diminuir o nosso ritmo. É trocar a ansiedade de responder pela curiosidade de descobrir. E talvez seja justamente aí que nascem as conversas que realmente transforma as pessoas. Não porque encontramos as palavras perfeitas, bonitas, mas porque alguém finalmente encontrou um lugar seguro para poder existir com você ou comigo. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia assim: as pessoas esquecem, né? Esquecem. Mas no dia a dia a gente vai observando que mesmo que as pessoas elas esquecem essas palavras, é como se nós estivéssemos compondo um quebra-cabeça.
Porque a gente convive no nosso dia a dia e a gente consegue lembrar um professor que nos falou na nossa infância. Talvez a gente nem lembre a aula que ela estava oferecendo para a gente, mas provavelmente a gente lembra como ela ou ele, esse professor, nos fazia sentir. Talvez exista um chefe que você nunca esqueceu, um líder, que nem sempre porque ele ou ela era brilhante. Às vezes porque como fazia você acreditar que você era capaz. Talvez exista um amigo cuja conversa você já esqueceu completamente, mas nunca esqueceu como saiu daquele encontro com essa amiga, com esse amigo. De repente você saiu mais leve, mais inspirado, mais forte, mais compreendido. Porque isso é muito curioso, né? As palavras, elas atravessam os nossos ouvidos, mas a forma como alguém nos faz sentir permanece na nossa mente, na nossa memória. Tenho pensado, refletido muito sobre isso, sabe? A gente vive numa época em que todo mundo quer aprender a falar melhor, né? Rubem Alves, né, falava isso, como fazer as apresentações, como argumentar, como negociar, né, como expor, como produzir, como convencer a outra pessoa. Tudo isso tem valor, com certeza, mas talvez exista uma competência ainda mais rara, a capacidade de fazer alguém sentir que durante alguns minutos era a pessoa mais importante daquela conversa. Não porque a gente concordou com tudo, mas porque nós estivemos verdadeiramente presentes, desenvolvendo a escutatória, né, que o escritor Rubem Alves falava bastante, e por isso que Stephen Covey fala, compreender antes de ser compreendido. Hoje eu acredito que isso, então, é muito menos que comunicação, é muito mais sobre humildade, sobre humanidade, porque compreender exige coragem. Coragem para admitir que talvez eu ainda não conheça toda a história da outra pessoa. Coragem para fazer mais perguntas, curiosidade. Coragem para permanecer às vezes em silêncio. Coragem para ouvir algo que talvez contradiga aquilo que eu sempre acreditei, sabe? Aquelas verdades, né, que eu tinha. Daniel Goleman, ele nos lembra que a empatia não termina quando a gente compreende. Ela continua. Ela nos aproxima. Sabe? Empatia cognitiva e empatia emocional, ela nos mobiliza. Ela desperta em nós o desejo sincero de ouvir, cuidar, compreender. E talvez essa seja uma das maiores necessidades do nosso tempo. Não falta informação, nem conhecimento. Nós nunca tivemos tanto conhecimento. Talvez esteja faltando presença. Presença inteira, completa, com contabilidade emocional positiva. Daquele que não olha para o relógio, daquele que não interrompe para responder, daquele que não responde enquanto o outro ainda está terminando a sua frase. E isso faz a gente lembrar daquele garoto, do pai, naquela cafeteria. Talvez eles não tenham voltado, talvez eles tenham voltado para casa, talvez tenham conversado durante o caminho, ou talvez não. Bom, eu não vou saber, só se eu voltar para aquela cafeteria e tentar encontrá-los. Mas aquela pequena cena continua comigo, com a gente, porque ela me fez perceber uma coisa muito simples. As grandes conversas da nossa vida quase nunca começam com grandes perguntas. Elas começam quando alguém demonstra interesse suficiente para fazer a segunda pergunta. A primeira normalmente é automática. Como você está? Tudo bem? E aí? Já a segunda exige presença. Como você está de verdade? É nessa segunda pergunta que as histórias começam. É na segunda pergunta que as pessoas deixam de responder automaticamente. É na segunda pergunta que
muitas máscaras podem cair. Talvez seja por isso que as melhores conversas nunca sejam aquelas que alguém brilhou de muita inteligência, são aquelas que alguém nos ofereceu um espaço seguro, de confiança para existir. Um lugar onde não precisamos nos defender, nem impressionar, nem provar que nós estamos certos. Apenas estar ou ser. Antes de terminar a nossa conversa de hoje, gostaria de deixar uma última reflexão. Não é uma pergunta para responder agora. É uma pergunta para levar com você. Talvez para a sua atividade profissional, para a faculdade, para a sua família, para as suas reflexões, para a sua próxima reunião, talvez para o próximo jantar com a sua família, talvez para aquela conversa que você vem adiando há algum tempo. A pergunta é simples. Quando foi a última vez que alguém terminou uma conversa com você sentindo que foi profundamente compreendido, não admirado, não convencido e nem aconselhado, e sim compreendido? Porque talvez essa seja um dos maiores presentes que um ser humano possa oferecer ao outro. E existe uma segunda pergunta, talvez ainda mais importante. Existe alguém esperando apenas a sua escuta para reencontrar sua própria voz, presença? Isso é muito importante, porque a gente acaba validando mais o outro. Porque muitas das nossas transformações conversam em conversas aparentemente comuns. Uma conversa entre um pai e um filho, entre dois colegas de trabalho, entre o líder ou a líder e a sua equipe, entre dois amigos, entre companheiro, companheira, ou simplesmente entre duas pessoas que decidiram diminuir o ritmo e por alguns minutos tocar as suas necessidades e escutar. Talvez no nosso dia a dia, como nos Stephen Covey nos ensina, a compreender antes de responder. E como Daniel Goleman nos mostra, que compreender exige ação. Transformar compreensão com confiança, com cuidado. Porque aí as coisas, as pessoas, elas vão se encontrando com essa fala sobre a sua escuta e a partir da empatia. E isso vai convergindo para um mesmo lugar, as relações humanas. No final de contas, liderar pessoas, educar filhos, construir amizades ou fortalecer uma família talvez tenham muito menos do que palavras certas e muito mais na relação de criar um ambiente de confiança. Para a gente concluir, vamos refletir sobre a importância de compreender antes de compreendido. Porque quando a gente remete a isso, quando a gente transforma isso em ação, a gente vai gerando um espaço de mais e mais de confiança. Talvez a próxima conversa é capaz de transformar a vida de uma outra pessoa. Talvez ela não precise de uma pergunta sincera, mas sim de um silêncio ou de algo de uma presença, porque às vezes a conversa que muda uma vida não é aquela que a gente vai falando melhor, é aquela que finalmente a gente aprende a ouvir.